consertar o altar. Isto mesmo, o tema desta reflexão será consertando o altar. Agora, sem mais delongas, vamos lá para mais um momento em que vamos aprender. Que a graça e a paz que excede todo o entendimento estejam convosco. Hoje iremos refletir um texto bíblico que está situado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 16 ao versículo 39, que nos fala da restauração do altar do Senhor. E para começar, eu te faço uma pergunta. Você tem cuidado do altar do Senhor com zelo e santidade? Meus irmãos, para nós começar, vamos entender a palavra restauração, que significa reparo, conserto, recomposição de alguma coisa. Elias, ele estava vivendo tempos difíceis. O povo de Israel estava vivendo um tempo muito complicado. Havia apostasia e o templo de Deus já não importava mais. O altar de Deus estava em ruínas. Mas fazendo um paralelo com o nosso tempo, parece que as coisas continuam do mesmo jeito, não é verdade, querido ouvinte? Os pecados são os mesmos. E muitas vezes o altar de Deus na nossa vida também está em ruínas. O que significa o altar de Deus na minha vida? Você sabe qual é que é o significado? Pois bem, o significado do altar de Deus na nossa vida é a santidade, é a presença de Deus, é uma fé viva e genuína, é uma vida com Deus. Isto é um altar. O Senhor, antes de ser traído, orou ao Pai por seus discípulos e na oração ele disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Assim como o Pai e Jesus são um, nós agora somos um em Jesus e no Pai. E refletimos o caráter do Filho e do Pai. Como é importante, queridos, amados ouvintes, entender que nós estamos vivendo tempos cruciais, nos quais devemos agir com firmeza e plena convicção do chamado que Deus nos deu. No mundo espiritual, as forças da maldade estão lutando de uma maneira desesperada para controlar a vida das pessoas. Mas da mesma maneira, como aconteceu na época de Elias, Deus está levantando servos que restaurem seu altar, para trazer de volta uma genuína adoração a Ele, e para que tomem a decisão de tirar todos os deuses alheios de sua vida, determinados a servirem a um Deus santo. Mas, querido, para você entender melhor, você precisa entender alguns requisitos que precisamos para restaurar o nosso altar. Nós precisamos, primeiro, falar a palavra de Deus. Elias não estava falando por si mesmo, mas falava as palavras de Deus. Cada um de nós é como um profeta. As nossas palavras são como profecias. Todas as palavras, quando saem dos nossos lábios, se transformam em uma semente,
Cada palavra que você pronuncia será seu alimento. O que hoje você semeia por suas palavras é o fruto que deverá comer amanhã. Elias era um homem que conhecia profundamente o poder das palavras. Também sabia que Deus o havia chamado para restaurar o altar que estava sendo profanado na sua nação. Mas primeiro ele tinha que restaurar o altar na vida dele. Deus, querido, levantou Elias de uma maneira sobrenatural. E Deus levantou ele para enfrentar o rei que governava Israel e para que caísse dos olhos do seu povo o véu, que pudesse reconhecer que o Deus conhecido como Baal não era o Deus verdadeiro, mas um simples ídolo. E segundo objetivo e característica, meus irmãos, que nós precisamos restaurar o altar de Deus em nossa mente. Como é importante o altar está consertado aí na sua mente. Israel tinha outro senhor que não era o Deus de Israel. Jezabel havia mandado matar todos os seus profetas, exaltando os falsos, os bruxos e adivinhos. A idolatria é um pecado abominável aos olhos de Deus. Ele sempre exige exclusividade. Não admite que o adorem juntamente com outros deuses. Algumas pessoas permitem que o seu coração se encha de egoísmo, soberba, orgulho, e como resultado seu coração fica dividido. Por um lado, ouvem a voz de Deus, mas próxima a ele está a voz do inimigo, trazendo um conflito interior na nossa mente. Vamos ao culto no domingo, saímos cheios de fé, mas no outro dia, quando nos deparamos com a realidade do dia a dia, parece que a fé acabou. E uma pergunta surge: que Deus é esse que estamos servindo? Será que é Deus mesmo que estamos servindo? Precisamos aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, ainda que o Senhor nos fale claramente o que devemos fazer. Em seguida, vem a voz do adversário e enche nossa mente de mentiras e argumentos para nos afastar do propósito divino. Elias teve que confrontar o povo dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês não podem servir a dois pensamentos. Não pode no domingo pensar em Deus e no resto da semana ser escravo de seus desejos carnais. Devemos encher a mente com a palavra de Deus. Segundo característica, meus irmãos, nós devemos restaurar o altar de Deus com a oferta correta. Elias sabia que se representasse a oferta correta, Deus receberia, enviando fogo do seu espírito para consumi-la. Que oferta estamos colocando na nossa adoração? Você já pensou? Qual é a oferta que estamos colocando na nossa adoração? Deus deseja ver nossa vida de obediência como sacrifício no altar. Isso significa que devemos colocar nossa vontade em harmonia com o desejo do coração de Deus. Muitos dos que dizem servir a Deus, na realidade não estão fazendo o que o Senhor determina, mas oferecendo sua vida apenas de lábios e não com seus atos. Quantas pessoas estão brincando de servir ao Senhor? Um dia cada um de nós vai estar frente a frente com o Senhor e vamos prestar conta. Vamos dar conta de cada ato que fizemos nesta terra.
precisamos viver aquilo que pregamos. Quantas vezes ouvimos uma palavra de Deus, recebemos cura, libertação para servir a Deus. Mas quando somos confrontados em colocar a palavra em prática, nós nos acovardamos. A vida de Abraão, queridos, é um dos maiores exemplos de obediência e entrega. Ele era muito feliz com seus filhos Isaque. A promessa que desejava por anos havia se cumprido. Mas quando Deus lhe pediu que sacrificasse em seu altar, ele não hesitou, nem por um instante. Elias sabia que Deus consumiria seu sacrifício. Por isso lhe pediu que enviasse fogo do céu sobre ele. O profeta Baal, aqueles profetas que estavam ali, quiseram fazer o mesmo, mas não deu resultado. Não caiu fogo e nem qualquer outra manifestação, porque Baal não era Deus. Quando o profeta orou, caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício. Isto nos ensina que quando unimos nossa mente aos pensamentos de Deus, seu fogo virá, tomará nossa vida e acenderá uma chama que arderá e que vai trazer a salvação às pessoas que estão ao nosso redor. Meus irmãos, restaurar significa pôr em ordem nossa própria vida. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E você deve entender que a sua vida não pode ser um caos. Ao receber Jesus, sua vida deixou de pertencer a você mesmo e agora ela é de Deus. Talvez, querido, você tenha permitido em sua vida coisas que não agradam a Deus. E hoje mesmo deve fazer correção para colocar em ordem. Restaure completamente o altar de Deus. Mas restaure enquanto é tempo. Talvez você tenha permitido em sua vida coisas que não agradam a Deus. E hoje mesmo deve fazer correções para colocá-lo em ordem. Meus irmãos, quantas pessoas estão partindo sem Deus? Estão partindo com seu nome apagado no livro da vida, porque acabaram se desviando. Hoje nós vemos cantores famosos, que se desviaram da presença do Senhor. E que triste quando chega o momento da sua partida e eles partiram com um altar desconcertado. Nós devemos usar nossos talentos em favor das almas, do reino, não usando hora no altar santo e minutos depois no mundo. Não podemos agradar dois senhores. Nós devemos separar e ser santos. Meus irmãos, nós devemos usar nossos talentos em favor das almas e do reino de Deus. Não usando hora no altar santo e minutos depois no mundo. Não podemos agradar dois senhores. Devemos separar o santo e o profano de nossa vida. E isso não serve para quem é somente levita, mas para quem prega a palavra e usa o santo altar de Deus. Tem que ter uma vida santificada, um casamento feliz e sem adultério e prostituição. Meus irmãos, vejam alguns exemplos de quantos artistas internacionais que começaram na igreja e depois ao longo dos tempos se desviaram. Pessoas que cantavam, pessoas que faziam a obra e se desviaram, se afastaram de Deus. E quem sabe não deu tempo para eles consertarem o seu altar. E aí fica a pergunta: para onde partiram? E a resposta nós sabemos.
um lugar de tormento. Quem sabe, querido, você precisa consertar o seu altar hoje. Quem sabe você precisa hoje retornar aos caminhos do Senhor. Volta enquanto há tempo. O Senhor está voltando. O Senhor está retornando. Meus irmãos, será que vale a pena o sucesso, fama e dinheiro e as glórias desse mundo oferecida por Satanás, que é um mundo passageiro? Ou vale a pena servir ao Eterno como santidade, com temor e tremor? Infelizmente hoje muitas pessoas que louvavam a Deus, quem sabe pelo dinheiro, pela fama, pelos status, pararam de cantar, pararam de adorar Deus e começaram a adorar Baal. Quem sabe você que está nos escutando está passando por isso, mas hoje o Senhor está lhe perdoando e está dando uma oportunidade para você voltar a louvar Ele, voltar a cantar, voltar a buscar. Pense, meus irmãos, isto é sério. A nossa vida passa muito rápido para desperdiçar com algo passageiro e momentâneo. Faça esta reflexão de alerta e examine-se, sempre lembrando que eu não estou aqui para julgar ninguém e apontar o dedo. Esta reflexão serve de alerta para mim também. Desde já agradeço ao Soberano por mais esta oportunidade de levar esta importante reflexão. Um grande abraço do seu irmão em Cristo, Leandro de Butiá.